Fazia tempo que nós não nos víamos, não é mesmo? Eu há algum tempo venho pensando em alguma coisa muito séria sobre alimentação. E eu sei que você entrou nesse site, você nos procurou, você ouviu alguém falar a respeito, porque Deus tocou no seu coração. E por que eu, para falar sobre alimentação, já começo falando sobre Deus? Esse programa é um programa muito sério, é um programa que envolve sua vida, que vai fazer com que você se envolva em decisões, que vai mudar o gosto. E eu sei que você deve estar olhando aí dizendo, o que é isso? Sua Saúde no Prato é um programa para nos educar, para mudar nossa vida, para trazer saúde, para fazer com que em nossa casa não só aprendamos a cozinhar, mas entremos no equilíbrio de Deus. Dá uma olhadinha o que é que o Senhor Deus fala a respeito de comida. Eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 em diante. Observe que interessante essa tradução da Bíblia. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. E isso em todas as áreas da vida. Todas as coisas são permitidas, você tem livre arbítrio, mas nem todas são saudáveis. Olha o que continua dizendo. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Alguma vez você já sentiu assim, não consigo parar de comer isso, ou não consigo parar de beber, fumar, ou seja o que for. Já percebeu? O Senhor Deus tem uma outra proposta. E ainda continua o verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por que será que o Senhor Deus trabalhou alguma coisa, fez um paralelo entre imoralidade e alimentação? Aquilo que a gente coloca para dentro do corpo, aquilo que Ele espera que aconteça com o nosso organismo. Mas não para por aí. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo Jesus? Aquele mesmo Jesus que o Senhor Deus aqui na palavra, pela linguagem de Paulo, está dizendo que o ressuscitou de entre os mortos. Mas olha mais para frente, passa um pouquinho mais para frente. O verso 19. Ou não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. A primeira vez que eu li isso na minha vida, me deu um impacto tremendo. Eu fiquei pensando, o que será que Deus espera deste corpo que eu pensava que era meu? E no entanto o Senhor Deus está dizendo que não é. E para completar ainda, aqui em Coríntios mesmo, capítulo 3, ele é ainda mais detalhista, do verso 16 em diante, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você entende a importância de cuidar do corpo? Nem todos os alimentos são alimentos, nem tudo é para comer. Mas existem algumas coisas que nós pensamos que são alimentos. Deus não pensa, não é assim. Por isso esse programa é importante, programas sérios, que falam sobre comida, que você pode ir atrás para poder entender o que Deus pensa. Nesta série, você vai encontrar 3 etapas. A etapa de iniciantes, para quem começa agora a pensar em ser um vegetariano, a comer do jeito que Deus pensa, a maneira como o Senhor Deus quer. Aqui eu vou explicar algumas coisas a respeito disso. O que são os iniciantes? Você sai daquilo que você comia e começa a substituir por algumas coisas. Dá uma olhadinha que interessante. Você está vendo? Isso aqui parece bacon, né? É bacon vegetariano. E existem várias marcas diferentes. Aqui você encontra também uma margarina vegetariana. Dá uma olhadinha que coisa interessante. É feita de óleo de coco. Tofu. Aqui você encontra também os cremes, tofu defumado, salsicha, linguiça, tudo natural. E também, agora nós encontramos até queijo vegano. Dá uma olhadinha que coisa interessante isso aqui. Esse queijo vegano, ele é feito pela Superbom. Tem 3 sabores diferentes, né? Para que você possa se alimentar e começar a fazer essa transição.
com alguns patês para você poder usar e os diferentes óleos. E aí você fica pensando, mas como que eu vou conseguir parar de comer galinha? Como que eu vou conseguir parar de comer os ovos? Isso aqui tudo é de brincadeira, olha, na verdade isso aqui a gente não usa mais. No entanto, eu vou te ajudar, eu vou ensinar você a manter como é que nós vamos fazer para que a sua alimentação acabe tendo esse gosto aqui. Nesta primeira fase, isso é importante para a sua família entender e passar por essa fase de transição até chegar numa segunda fase que é importante também. Qual é essa segunda fase? Dá uma olhadinha aqui comigo para que você compreenda. Olha essa mesa, que coisa linda! É especial porque ela vem trazendo várias cores, um colorido tremendo. O que é que nós temos aqui? Feijões. Eu queria que você aprendesse a observar e a enxergar, entender quais são os alimentos que Deus criou. Esta segunda fase é muito importante. Quais feijões usar? Aqui eu tenho feijão branco, o feijão carioquinha, o feijão de corda. Olha que interessante o feijão de corda. Esse feijão de corda que o pessoal não conhece muito no sul, feijão preto. Olha ele aqui, feijão preto, que é mais usado para o sul do país, né? O uso das azeitonas, o uso da soja, quando usar e quando não usar. Eu sei, eu já estou lembrada disso. Existe uma controvérsia muito grande em cima da soja. Hoje nós vamos falar do início disso tudo. No decorrer dos programas, você vai entender como usar. Aqui, ó, ervilhas, painço. Ai, mas eu dava painço só para o meu passarinho. E seu passarinho canta tão bem, né? E vive tanto tempo, parece tão feliz. Olha aqui, painço. Aqui você encontra as lentilhas, muito famosas. O uso do gergelim, a chia. Olha quantos detalhes interessantes. O trigo, ali a quinoa, ou quinua, como algumas pessoas falam. O uso da alfarroba, aqui está. A alfarroba é muito interessante, parece um chocolate. E nós vamos tentar usar e você vai começar a aprender a colocar isso dentro da culinária da sua casa, que são substitutos. O sal rosa, existem hoje sais de diferentes cores, né? E aqui um gergelim coloridinho, porque dá aquele tom nos pratos. Como preparar uma refeição equilibrada? Como é que você vai fazer o uso dessa comida de maneira que seja saudável e saborosa. Você não pode só fazer uma comida saudável, tem que ter gosto, tem que ter sabor, tem que ter também classe. Isso é importante também. Não adianta colocar comida de qualquer jeito no prato, a gente também come com olho, né? Esta é a segunda fase. Como usar isso tudo? Quando é que o uso dos sucos, água, deve ser usado? Você vai saber e vai entender sobre horários, sobre o uso de líquidos nas refeições e também essa controvérsia tremenda que existe sobre os azeites, sobre os óleos, sobre as gorduras. Nós vamos estudar sobre isso aqui, trazendo alguns profissionais. Neste ponto, eu preciso comentar uma coisa com você. Este programa vai trazer um profissional de saúde. Este profissional de saúde, ele se envolve com você em casa, responde as suas perguntas, aquelas que você tiver que são mais interessantes, e vai dizer assim para você, este é o melhor processo dentro do que entendemos até agora. Este profissional, seja um cardiologista, seja um nutricionista, uma dentista, nós vamos falar com essas pessoas. Eles vão dizer quais partes do corpo funcionam melhor com o uso de certos alimentos. Tá bom? Isso é importante para que você tenha segurança. Eu disse que esse é o intermediário, é o segundo passo. E qual é o terceiro passo, segundo o que eu entendo? O terceiro passo é este daqui. Uau! Eu estou vendo aqui uma mesa cheia de frutas, verduras frescas. Aliás, eu quero dizer para você que eu colhi tudo isso da nossa horta, veio daqui de casa, da Escola de Profetas. E nós vamos ensinar você a fazer uma horta em casa. Como ter uma horta em casa mesmo? Você vai dizer, ah, mas eu moro num apartamento. Eu vou te ajudar a fazer uma horta no apartamento também, para que você possa colher coisas assim, ó, deliciosas e fresquinhas, aí na sua casa. Junto, você vai ver que delícia que é. Mas não tenho tempo, eu trabalho muito. Isso vai ser o seu descanso. É um momento especial para você descansar. Confia, acredita, é o teu momento, é a tua chance, tá? Então nós vamos aprender a cozinhar tudo isso daqui a um tempo. Quando você passar de certas fases, você não vai ter mais tanta vontade de comer aquelas primeiras.
e muito menos a que come agora. Como assim? O Senhor Deus disse para nós, nem tudo convém, nem tudo é alimento. Há uma inversão de valores dentro da sociedade, tem nos ensinado errado. No início, o Senhor Deus deixou as frutas e deixou também as castanhas. Dá uma olhada na quantidade de castanhas que nós temos ali, aquela quantidade imensa de nozes, as sementes que o Senhor Deus deixou para nós. Mas eu sei, você deve estar pensando, nossa, para mim é tudo tão difícil. Querido, querida, nós estamos passando por etapas. Você vai vir e vai dizer assim, eu quero assistir agora essa primeira fase. E aí eu vou te ajudar para você passar para a segunda. Na segunda você vai passar para a terceira. Ai, que bom, daqui a pouco a gente vai embora para o céu. E vamos basear isso tudo no quê? A gente baseia nosso coração e nosso gosto na palavra de Deus. E eu quero trabalhar com você mais um detalhezinho. Eu queria que você parasse para pensar. Você está vendo que à minha esquerda eu mostrei para você alguns livros. De quem são esses livros? Eles têm uns títulos muito interessantes. Estes títulos fazem toda a diferença para a minha mente começar a pensar. Existem algumas coisas que eu não sei, eu preciso buscar de quem sabe. A palavra de Deus já me foi clara. O Senhor Deus espera que eu entenda que nem tudo é comida. Veja só, que título interessante. Conselhos sobre regime alimentar. Quem está dando esse conselho? Quem é o autor desta ideia? Você se lembra que lemos na Bíblia há poucos minutinhos que Deus se importa com o que comemos? Eu acho que você deveria ler esse livro. Ah, não, você deve estar pensando, não, isso é coisa de... Leia, vá, procure, mas não pare nele. Olha o segundo livro, diz assim, ó, Conselhos sobre Saúde. Eu quero saúde. Você vai para a faculdade, para a escola, o professor indica o livro, você não fica chateado. Eu estou indicando para você algo que o Senhor Deus já deixou para nós vermos. Corra atrás, vai ver. Nós vamos usar durante o processo, primeiro processo, segundo e terceiro, várias informações desses livros. Em cada programa eu vou abrir um pouquinho para que você veja que coisa incrível que nós temos à nossa disposição. Olha lá, mas temos mais 3. Temperança. Como conseguir equilíbrio? É um dos remédios de Deus. Já você vai saber quais são os remédios de Deus. Deus também tem uma farmácia linda. A ciência do bom viver. Que título bonito! Eu gostaria de ler um livro assim. E o outro, medicina e salvação. Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. É importante que você esteja envolvido nisso. Deus tem um laboratório para ajudar você e a mim. Aqui o nosso laboratório, nossa cozinha, que vai fazer valer e ficar bem este corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ajudar você em casa, vai dar para você e para mim condições para a gente conseguir viver bem nessa terra, para saber enfrentar problemas da forma correta. Quais são os 8 remédios de Deus? Um deles é a alimentação. Ah, Deus usa a alimentação como remédio? Não foi um homem deste mundo que criou a primeira frase, que sua alimentação seja o seu remédio, que seu remédio seja a sua alimentação. Quando você ouve falar disso, você lembra na hora de alguém deste planeta. Deus já disse isso há muito tempo. Nas primeiras páginas da Bíblia nós encontramos essa informação. Este aqui é o laboratório de Deus. Um dos remédios do Senhor é a alimentação. O segundo, você não fica sem ele em momento nenhum. Ar puro. Ar puro. Ai, mas ar puro. Pense nisso. Você fala, mas eu moro num lugar terrível. Por isso você vai precisar muito das outras coisas para que compense essa situação. Uma outra coisa que nós precisamos, luz solar. Luz solar, essa vida ao ar livre, a quantidade de vitamina D, a quantidade de vitaminas que o sol concede, oferece para nós. Nós temos também uma coisa importantíssima, água pura. Nossa água aqui está com umas coisinhas coloridas. Água pura, ai que diferença que faz no nosso corpo ter água pura de boa qualidade para a gente usar, para a gente beber. Água pura. Quantos copos por dia? Quais horários? Como aprender a tomar água e fazer disso um costume, um hábito? Porque é um hábito saudável. Exercício físico. Você vai perceber que você vai acabar fazendo isso que às vezes você não gosta tanto, de forma mais natural.
Você vai fazer exercício físico. Nossa máquina precisa ser lubrificada, precisa ser exercitada. Boa comida, ar puro, luz solar, olha, vida saudável, uma comidinha boa, exercício físico. Agora você vai precisar de sono reparador. Nós vamos te ensinar como é que você vai passar dessa fase da insônia, de dormir em horários errados. Vamos seguir as orientações de Deus, sono reparador. Eu gosto muito de dormir. Dormir faz muito bem. Pobre da mulher que dorme tarde. Que tipo de pele ela fica? Tá bom? É importante que você saiba disso. O equilíbrio em tudo isso. Como você que está nesta fase, não incomodar quem já está naquela fase ali. Como quando você chegou nessa fase, a segunda, você não ficar achando que é melhor do que quem ainda está nessa. Temperança, equilíbrio nas coisas que faz, no corre-corre, no lufa-lufa da vida. Equilíbrio. Sabe, eu me preocupo muito com isso, porque se nós não formos temperantes, equilibrados nas coisas, a gente perde pessoas, a gente perde tantas chances na vida. É preciso estarmos preparados para enfrentar problemas. E a outra que eu creio que seja a que faz diferença em tudo isso, confiança em Deus. Como aprender a ter confiança no Senhor? De que jeito? Que de jeito que o nosso Deus vai fazer a diferença nisso tudo? Eu te garanto, todas estas coisas, sem Deus junto, sem saber mesmo como trabalhar com Deus, não vale de nada. Mas eu tenho ainda um último detalhe. Depois disso nós vamos orar juntos. A gente não pode fazer nada sem isso. Eu vou ali pegar um negócio agora, que é muito importante. Você precisa estar envolvido nisso. Você às vezes fica pensando, Maísa, mas como é que eu faço a comida vegetariana, comida vegana, estas coisas todas que o pessoal acaba fazendo, né? O uso do mel, não usar, o que eu devo fazer? Ah, é tão sem gosto, tão sem graça. Eu preciso mostrar uma coisa para você. Vem aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma surpresinha que eu tenho para você. Eu já te disse que esses ovos aqui são todos de mentira, né? Eles não são de verdade. Mas como é que a gente vai dar gosto disso? Você está percebendo que esse meu aparelho aqui, eu vivo falando para as minhas amigas que elas precisam ter em casa material para poder trabalhar. Vai precisar ter colher de pau certinha, faca certinha, que tipo de panela, mas também tem que ter temperos. E como fazer a mistura disso? Eu tenho aqui várias coisas, olha, limão. Por que limão em pó? Por que é preciso ter limão em pó? Pedacinhos de casca de limão dentro de comida, como assim? Você vai aprender. O gostoso disso é como misturar o que com o que? Cebola em pó, alho desidratado. Aqui tem temperos de várias partes do mundo. E você pode encontrar isso em vários locais do Brasil. Vou te mostrar também. E por que é importante falar sobre isso? Abra bem seu ouvido agora. Essa parte é boa. Nós vamos mandar receitas para vocês. Você vai ter que entrar no nosso canal sempre. Sabe para quê? De várias partes do país. A região sul come o quê? Como fazer comida para a região sul? Como fazer comida para São Paulo, para o Nordeste, para o Norte, para o Amazonas. E nessa parte muito importante do nosso trabalho, você vai aprender a receber na sua casa com elegância. Como colocar uma mesa. O que é etiqueta ao comer? Como receber em ocasiões especiais, aniversários, casamentos, como preparar uma festa vegetariana com classe. Isso é para você, isso é para nós. Nosso Deus tem orientação para tudo isso. E para finalizar nosso momento de hoje, eu quero mostrar uma coisa para você na palavra de Deus muito importante, que o nosso Deus diz aqui que é o desejo dele para você. Já que, e para mim, né? Já que ele deu tantos conselhos interessantes, já que ele nos explicou tantas coisas importantes da vontade dele para a gente, eu vou te mostrar essa última. Olha o que ele quer para a sua cozinha, para a sua família, para a sua saúde, para os seus filhos, para o seu esposo, quando você recebe alguém em casa, para a sua vida. Livro de 3 João, versículo 2. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera
a tua alma. Eu louvo a Deus porque você entrou nesse canal. Nos siga agora. Corra atrás. Nós estamos lutando para ter comidinha nova, diferente, saudável e saborosa para você todos os dias. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça você como família do céu. Que Deus encha seu coração de força e poder. E que pela graça de Deus, sejamos obedientes ao que o nosso Deus precisa, pensou e desejou para nós. Eu quero orar com você agora. Quero orar pelo seu interesse. Quero orar para que você continue nessa caminhada. O programa número 2 já vai ser na cozinha, já vai estar cheio de panela aqui, tá bom? Então nós já vamos cozinhar. Nos procure. Feche os olhos agora. Querido Deus e Pai, estamos cumprindo o que o Senhor nos pediu que fizéssemos, que ajudasse teu povo ao redor do mundo a comer melhor, a compreender a importância entre mente e corpo, entre vida espiritual e alimentação e nutrição. Nos ajude agora, Senhor, para que prossigamos neste caminho tão lindo que o Senhor mesmo criou para nós e que nada nos desvie dele. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para você. Até a próxima.